sexto ano. Eu sou a professora Eunice, professora de História de vocês. Eu quero deixar aqui um grande abraço para os meus alunos lá do Parque Tararé. Estou morrendo de saudade de cada um de vocês. Para a nossa aula de hoje, o que eu vou querer? Eu quero que você pegue o seu material, para você poder acompanhar e conseguir ter um entendimento melhor dessa aula. Você vai pegar seu material de estudo, vai pegar o seu livro de história e vai identificar o capítulo do seu livro referente ao nosso conteúdo de hoje. Hoje nós vamos trabalhar a Roma Antiga, então você vai identificar dentro do seu livro esse tema, ok? Então vamos para a nossa aulinha. Dentro desse conteúdo de Roma, nós vamos trabalhar sobre os aspectos culturais de Roma. Ou seja, a gente vai ver o legado que os romanos deixaram para as sociedades seguintes. E que habilidades nós vamos trabalhar dentro desse contexto? A gente vai conceituar o império no mundo antigo com vista à análise das diferentes formas de equilíbrio e desequilíbrio entre as partes envolvidas. Então, a gente vai ver de que forma Roma, ela vai fazer com que essa cultura ela se expanda para outros territórios. Você vai ver dentro desse conteúdo de hoje de que forma que essa cultura ela vai estar se expandindo para outros territórios até chegar aos nossos dias atuais. Então essa civilização romana ela é uma mescla de várias culturas. Ela não incorporou somente uma cultura. Como eles tiveram contato com centenas de povos, cada povo que eles foram tendo contato, eles vão assimilar algum elemento cultural. Então, por isso que a cultura romana ela é muito rica. Então, eles beberam em várias fontes. E nós, consequentemente, a gente herdou muito dessa cultura dos romanos. Então, eles foram influenciados pelas culturas etruscas, gregas e orientais, principalmente pelos gregos. Eles assimilaram bastante elementos culturais dessa civilização grega e levaram para a sua arte, né? Desenvolveram dentro da sua cultura relacionada à língua, relacionado às suas pinturas, esculturas. Então, os gregos eles tiveram muita influência dentro desse processo cultural romano. Pode-se afirmar que a cultura romana ela é uma cultura de síntese, ou seja, de junção, agindo como uma peneira que selecionava costumes a serem incorporados em seu cotidiano. Então, essa cultura romana, ela é justamente isso, ela é uma síntese de várias culturas. Então, eles assimilaram essa cultura desses povos que eles entraram em contato e, a partir desse contato que eles tiveram, eles foram incorporando dentro do seu contexto social, dentro do seu cotidiano. Principais características. Como eu coloquei para vocês, um dos povos que influenciaram esses povos romanos aqui foram os etruscos, principalmente relacionado às suas imagens, às suas pinturas. Então, os etruscos, eles influenciaram muito os romanos na sua produção artística. Além dos etruscos, como eu coloquei para vocês, os gregos também influenciaram muito. Eles, inclusive, eles copiavam mesmo esses elementos esculturais dos gregos e tentavam traduzir dentro da sua cultura. Outra característica da arte romana era a suntuosidade. Geralmente, quando eles faziam algum tipo de escultura, eles colocavam geralmente em ambientes públicos, ou então colocavam imagens de imperadores. Então, geralmente essa cultura, essas pinturas eram imagens que tinham uma suntuosidade. Então, aqui, esses elementos culturais dos romanos era algo assim suntuoso. Então, isso é uma característica dessa cultura deles. Um elemento da cultura que nós vamos trabalhar dos romanos é a língua, que geralmente um dos elementos que a gente mais se ouve falar é o latim. O latim e o grego eles foram as principais línguas do Império Romano, mas houveram outras línguas, como eu coloquei para vocês. Por quê? Porque eles entraram em contato através das expansões, através das invasões que a gente trabalhou na aula passada. Quando eles se expandiam territorialmente, eles assimilavam aquela cultura
Consequentemente, essa linguagem também ela é incorporada. Só que a língua oficial utilizada dentro do Império era o latim. Então, a língua mais utilizada aqui era o latim, era mais bem vista, mais bem quista entre eles. A língua nativa dos antigos romanos era o latim, que servia como língua de poder. Isso não significa que aquela população que era submissa, que era dominada, não pudesse falar a sua língua nativa. Eles poderiam falar a sua língua nativa, mas a língua oficial aqui é o latim. E o latim é uma língua que ela é um legado dessa cultura deles, que depois que Portugal invadiu territórios aqui da América, trouxe para a gente um pouco dessa cultura, né? Trouxe para a gente essa linguagem. Então, dentro da nossa língua, que é o português, a gente percebe várias derivações de palavras que é de origem latina. Após ter sido concedida a cidadania a todos os habitantes nascidos dentro do Império, essa língua latina era a língua oficial. Ela representava o símbolo e a romanidade daquela população. Então, esse latim ele vai influenciar povos com linguagens como o português, o castelhano, o francês, o italiano e o romeno. Por quê? Porque os romanos eles vão ter contato com vários outros povos, né? Através dessa expansão, através desse contato, essa linguagem ela vai se expandir. Um outro elemento cultural muito interessante dentro dessa cultura que a gente acho importante ter trazido para vocês é a arquitetura. Até porque, como eu coloquei para vocês, uma das características desse legado cultural romano são justamente as grandes construções. Então, muito do que se construiu no período colonial aqui no Brasil, a gente tem elementos, né, como vocês observam aqui nessa imagem, que são elementos tanto gregos quanto romanos. Então, os romanos abastados, eles prezavam pelo conforto e geralmente na casa dos patrícios, só lembrando que dentro daquela sociedade havia uma divisão piramidal, social, e o topo dessa pirâmide era representada pelos patrícios, que eram os homens ricos. Então, geralmente, esses homens ricos, eles mandavam construir grandes elementos da arquitetura e geralmente para poder mostrar o seu poder, a sua riqueza. Então, se o rio não estivesse perto de uma cidade, eles mandavam construir arquedutos. Naquele período ainda não existia esse sistema de encanamento de água como a gente conhece hoje. Então, eles criavam estratégia para que essa água chegasse até a sua cidade. Então, eles mandavam construir os arquedutos. Essas colunas romanas também se tornaram uma marca registrada dessa cultura, tanto dentro dos fóruns quanto nos templos. Então, vocês estão observando que existe uma suntuosidade dentro dessa arquitetura romana. Aqui eu trouxe alguns elementos, né, dessa arquitetura que é bem representativo dentro da cultura romana, que são os templos, os teatros e o Coliseu, que é muito conhecido da grande maioria de nós. Então, importante herança deixada para o mundo, e apesar de sofrer grandes influências gregas, eles possuem as características próprias. Eles buscavam um senso de realismo dentro dessa arquitetura, uma grandeza, como vocês observam na imagem, nessa suntuosidade, e o predomínio da beleza. Então, essa arquitetura, ela trazia essa mescla de beleza que fazia que houvesse essa suntuosidade nessas construções, até porque essas grandes construções aqui ou eram mandadas fazer pelos patrícios ou pelo imperador. Um elemento cultural muito interessante e importante para esses povos, tanto para os romanos quanto para os gregos, é a religião. A religião influenciava muito essa sociedade, tanto na sua pintura, na sua arquitetura, no teatro. Então, a vida deles era permeada pela religião.
E os gregos, eles beberam muito da fonte grega em relação à questão religiosa. Muitos dos deuses mitológicos aqui dos gregos foram assimilados pelos romanos quando os romanos dominaram esses povos. E muitos deles só mudaram o nome, eles se apropriaram desses deuses e modificaram só o nome. Então, assim como outros aspectos da cultura a religião em Roma sofre influência de vários povos, principalmente, como eu coloquei para vocês, os povos gregos. Então, haviam cultos particulares realizados no interior das casas que faziam oferenda para esses deuses. Geralmente, como eu coloquei nas aulas anteriores, quando a gente estava falando da cultura grega, cada cidade grega possuía uma divindade. E essa divindade, eles faziam as suas oferendas, faziam os seus cultos. Geralmente essas oferendas geralmente eram em alimentos. Então aqui eu trouxe algumas imagens dos deuses representados, são vários. Aqui são os mais conhecidos, que é o deus Baco, Ceres, Adiano, Febo, Juno, Júpiter, Marte, Mercúrio, Minerva, Netuno, Vênus, Vulcano. Para maiores curiosidades, características de cada um, eu sugiro que você faça uma busca, pesquise na internet, questione seu professor ou até mesmo no seu livro de história. Eu não trouxe características de cada um porque esse tema ele é muito extenso, tá ok? Então, de base politeísta, porque essa religião, ela não é uma religião monoteísta, como vocês estão observando, eles cultuavam vários deuses, e poli significa vários e theo significa Deus. Então, eles cultuavam vários deuses. O Estado romano propagava uma religião oficial que cultuava seus antepassados. Então, com o tempo, somente lá para o final do Império Romano é que eles vão oficializar a religião cristã, tá ok? Vamos seguir aqui. Aqui eu trouxe uma tabelinha mostrando os deuses que foram assimilados pelos romanos. Zeus na cultura grega era Júpiter na cultura romana. Era Juno. Afrodite, que é a deusa da beleza, era Vênus em Roma. Ares era deus Marte lá em Roma. Poseidon, que é um deus muito conhecido, deus dos mares, ele era Netuno na civilização romana. Eros, que era o deus do amor, da paixão, era o deus Cupido em Roma. Então aqui mostra que eles só modificaram o nome desses deuses. Então, os deuses romanos eram deuses imortais. Mas uma característica que eu devo ressaltar aqui para vocês é que esses deuses, eles eram imortais, mas eles não eram perfeitos. Eles tinham emoções muito semelhantes às emoções humanas. Eles sentiam raiva, eles tinham discórdia entre eles. Eles eram deuses, mas não eram naquele sentido magnânimo como a gente conhece do Deus único, né? Da questão do bem. Aqui não, esses deuses, eles tinham as mesmas características que os humanos. Entretanto, diferente da mitologia grega, os deuses romanos não tinham contato com os seres humanos. Dentro da cultura grega, esses deuses, eles tinham, inclusive, relações com os humanos. Aqui não. Os deuses romanos, eles tinham esse distanciamento entre os humanos. Escultura. Escultura é um outro elemento cultural dessa cultura, dessa civilização romana. Os copistas, eles retratavam com fidelidade os traços dos homens. Então, aqui dentro desse elemento cultural, escultura, você está observando que eles buscam trazer essa leveza, mostra profundidade nessa imagem. Então, eles tentavam trazer uma verossimilhança. É como se fosse uma fotografia. E aqui é apenas uma escultura. Então, eles buscavam trazer essa característica, e é uma característica muito marcante dentro da cultura grega, romana.
coloquei grega porque eles tinham essa semelhança, porque dentro da cultura grega eles também utilizavam na sua escultura esses mesmos elementos, eles tentavam retratar ao máximo a figura, né, o movimento, se ele estivesse utilizando alguma roupa ou se o cabelo estivesse em movimento, eles buscavam retratar isso na sua escultura. Desta forma, grandes políticos e líderes do exército eram esculpidos, então era algo que fazia parte da cultura dele, mandar fazer um busto ou a sua representação em tamanho real. Pintura. Pintura é outro elemento, elemento dentro dessa cultura grega que vai se expandir, vai se perdurar até os dias atuais e vai influenciar muito a religião católica quando ela se tornar oficial. Então, a religião católica ela vai se apropriar bastante dessa pintura romana. Então, os estudos sobre a pintura romana são prejudicados por tragédias naturais. Por quê? Porque a Roma passou por diversas guerras, como você já sabe, que eu coloquei na aula passada, que eles invadiam territórios. Então, eles viviam em guerras com outros povos, e isso prejudicava um pouco a sua cultura, porque o território que era invadido, geralmente não havia aquela preocupação e o cuidado em proteger essas pinturas, essas esculturas, então muito dessas produções se perderam ao longo do tempo, por conta dessas tragédias, por conta de guerras também. No entanto, os arqueólogos estudam o que ficou sob a lava. Ainda os afrescos bastante representativos na pintura romana. O gênero mais representativos são as paisagens, retratos, pinturas populares e pinturas triunfais. Aqui eu trouxe uma imagem, ela mostra o quê? O centauro ensinando Aquiles a tocar uma lira. Ok. Um outro elemento da cultura romana que assimilou, que se apropriou da cultura grega foi o teatro. E o teatro ele é um elemento muito importante, por quê? Porque o Império, no finalzinho, durante o período de crise, ele vai se utilizar muito desse elemento cultural como forma de atração para a grande massa. Então, o teatro em Roma teve seu início com representações religiosas, coloquei na aula anterior, que dentro da cultura grega, a religião, ela também era muito importante para o desenvolvimento do teatro. Então, aqui na cultura romana, no princípio, eles também se utilizavam da religiosidade. Geralmente, eles retratavam as tragédias e a comédia. São dois gêneros que os gregos também utilizavam. Essas peças, elas retratavam os comportamentos da sociedade, conflitos entre os seres humanos, além de criticar a sociedade da época. Então, o teatro era uma forma também de fazer sátira àquela civilização, àquela população, ou até mesmo criticar o governo sem sofrer nenhuma advertência, né? Eles tinham essa liberdade para poder criticar o governo através do teatro, através das sátiras. E os espetáculos geralmente eram espetáculos gratuitos e fazia parte do entretenimento oferecido dentro dos festivais públicos. Então, quem oferecia esse tipo de cultura aqui era o imperador. Então, era uma forma de fazer com que a população ela aceitasse aquele tipo de governo, que ela não se revoltasse contra aquele império. Então, fazia parte da prática política desses governos aqui, utilizar os espetáculos públicos. Diversão e política, que é justamente o que eu estava colocando para vocês. Esse elemento de se utilizar da cultura para silenciar a população foi uma política chamada de política do pão e circo. O que significa isso? Tinha como objetivo o apaziguamento, que é apaziguar, fazer com que aquela população ficasse mais calma. O apaziguamento da população, na sua maioria, a plebe. Quem é a plebe? A plebe é aquele grupo social que não tinha participação política nesse período aqui. A plebe era a grande massa, eram aquelas pessoas que não tinham títulos, eram pessoas que muitas vezes tinham posses, que eram artesãos, que eram comerciantes, agricultores, porém eles não tinham participação política e eles não tinham os mesmos direitos que os patrícios. Então,
para fazer com que essa plebe ficasse mais calma, tranquila, eles se utilizavam dessa política chamada pão e circo. Então, eles distribuíam pães, né, e trigo e ofereciam esses grandes espetáculos. Assim, esses eventos tinham a função de entreter a plebe, despolitizando. O que é despolitizar? É fazer com que aquelas pessoas não fossem uma camada pensante, uma camada crítica, que eles não se revoltassem contra o governo, fizesse com que o governo, o governo fazia com que aquelas pessoas vissem com outros olhos aquele seu representante. Então, muitas vezes, pelo fato desse imperador fazer grandes festivais, oferecer esse tipo de cultura pública, fazia com que a população ela não se revoltasse. Isso aqui era quase toda semana, tinha esses espetáculos aqui, fora as lutas de gladiadores que eu vou colocar para vocês. Então, isso aqui também tinha a função de aumentar a popularidade dos líderes romanos. Era uma maneira de o líder, naquele período, ele ficar bem na fita. Em Roma, né, como eu coloquei para vocês sobre os gladiadores, a luta dos gladiadores ela fazia muito sucesso e era atividade muito atrativa para o público. Aqui, essa imagem aqui é o local, que é o Coliseu, é o local onde acontecia esses grandes espetáculos de luta de gladiadores. Ela foi construída uma arena especial para esse tipo de espetáculo, que tem suas ruínas hoje, um dos principais pontos turísticos lá desse território romano. Um outro elemento muito importante dentro dessa cultura romana e que foi trazida para a gente, que tem uma grande importância dentro das sociedades atuais, é o direito. O direito é um legado muito presente dentro da nossa sociedade, não somente a sociedade brasileira, mas a grande maioria dos países, né, que, sendo democrático ou não, de alguma forma eles vão se utilizar, alguma forma de legislação. Então, esse direito romano aqui, ele serviu de base para a formulação da legislação de vários países. Então, o direito romano é mais um exemplo da organização do Estado imperial, pois permitia, para que servia naquele período? Para a resolução de conflitos e convívio dos povos diferentes. Então, era extremamente necessário que houvesse uma legislação, porque haviam vários territórios que os romanos dominaram e cada território tinha suas próprias leis, mas era necessário que houvesse uma lei oficial que fosse válida em todas as terras pertencentes a Roma. Então, a criação desse direito, desse Código de Direitos, foi muito importante para a centralização política do território. Os princípios discutidos no direito atendiam uma necessidade administrativa e muito superavam o quadro das cidades-estados gregas. Então, aqui se sobressai em relação à política desenvolvida lá na Grécia, que lá eram cidades-estados e cada cidade tinha sua própria política, sua própria lei. Então, aqui está colocando que Roma, nesse sentido de administração e de código de direito, era mais avançado. Por quê? Porque havia um código de leis que era válido para todo o território, para todos os territórios de dominação dos romanos. O direito romano contemplou o espaço público e o espaço privado. Podem ser divididos em jus civilis ou jus scriptus, que são os direitos dos cidadãos romanos, jus gentio, que é o direito comum a todos os povos, ou seja, esse direito aqui, ele era referente a todas as sociedades dominadas pelos romanos. Então, foi criado um código de leis que iria servir para dominar todos os povos que estavam sob jurisdição dos romanos. E os jus naturalis, que eram regras da natureza comum a todos os seres. Então, foi dividido em 3 partes.
ainda sobre esse Código de Direito. Quais são os principais princípios? São vários. Aqui a gente trouxe alguns para que vocês tivessem uma noção de como é que era colocado esse Código de Direitos. Aqui, esses princípios, ele foi tirado desse livro aqui, escrito por José Carlos Moreira, que é o Direito Romano. Então, esse livro ele é utilizado em várias universidades públicas e privadas que têm o curso de Direito. Muitas universidades, uma das cadeiras estudadas é o Direito Romano. Um dos princípios, ninguém sofrerá penalidade pelo que pensa. Então, se a pessoa tivesse um pensamento crítico em relação ao imperador, se fosse contra a sua prática política, ele não poderia ter nenhuma penalidade por isso. Nada que não se permita ao acusado deve ser permitido ao acusador. Se alguém comete uma infração e aqui aquela pessoa considera errada, então se é errado para o acusador, também vai ser errado para o acusado. O encargo da prova fica com aquele que acusa e não com o acusado. Então, se um indivíduo diz que um escravo ele pegou determinado objeto, quem tem que provar que ele roubou aquele objeto é o acusador e não o acusado ter que lutar pela sua inocência, que é um pouco diferente do que acontece na nossa sociedade hoje. Na aplicação de penalidade, contam a idade e a inexperiência da parte culpada. Então, aqui, dependendo da idade, a penalidade ela vai ser diferente, porque quanto menor, digamos assim, se for um adolescente cometer alguma infração dentro desse Código de Leis, ele vai ser julgado de acordo com a sua idade. Estes princípios estão contidos no livro que eu coloquei para vocês, né, de José Carlos Moreira Alves. Esses princípios, ele foi tirado do livro do Boulos, Sociedade e Cidadania, do 6º ano, tá ok? Em muitos livros de história, provavelmente você não encontra esse princípio aqui, porque ele foi extraído do livro que eu utilizo lá no Parque Tararé. Então, o direito com o fenômeno refletor da cultura, porque esse Código de Direito aqui, ele era um reflexo daquela sociedade e alicerçado nos valores que impregnava aquele grupo social. Então, essa base de direito aqui, esses princípios, eles foram extraídos de acordo com o que eles conviviam dentro da sociedade, para resolver aqueles conflitos que eles vivenciavam. O direito que todos nós exercemos hoje, ele é tutelado pelo Estado. É ele que vai fazer essa aplicabilidade dessas leis. Tem origem no direito romano, porém ele rompeu barreiras. Dentro do nosso Código de Leis atual, a gente traz alguns princípios que são semelhantes, mas esse código aqui de direito romano, ele não é aplicado hoje, ele não é colocado de acordo com como ele foi criado naquela época. Nos dias de hoje, o direito romano ele não é aplicado em nenhuma jurisdição, como eu coloquei para vocês. Mas esse estudo desse direito romano, ele é utilizado em várias universidades, né, e faculdades. Ele é inclusive disciplina, como eu coloquei. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido o tema de hoje. Se tiver ficado alguma dúvida em relação a esse conteúdo, pegue o material de vocês, façam uma revisãozinha no material que o professor disponibiliza lá na plataforma. Peguem um livro, dê uma olhada, façam uma leitura mais aprofundada desse material ou questione o seu professor, pergunte ao seu professor de História, que eu tenho certeza que ele vai estar disponível para você, para tirar todas as dúvidas referentes a esse conteúdo. A cultura romana ela é muito extensa, porque assim, tudo que nós temos hoje dentro da nossa cultura atual, da nossa sociedade brasileira, a gente pegou um pouco, a gente recebeu um pouco desse legado, vindo com
o grupo que ocupou esse território brasileiro, que foi Portugal. Então, Portugal recebeu muito dessa cultura, muito dessa influência romana. Consequentemente, eles trouxeram aqui para o Brasil e a gente sofreu esse processo de aculturação e a gente assimilou essa cultura dentro da nossa linguagem, dentro da nossa arquitetura, que a gente percebe muito aqui no Brasil e aqui em Teresina, alguns elementos dessa arquitetura romana, dentro da pintura, porque quando o Império ele se fragmentou, a religião católica ela se expandiu e a religião católica se utilizou muito dessa pintura e como o Brasil é um país muito católico, a gente recebeu muito dessa herança. Então é isso, gente. Hoje foi né? Esse foi o tema e na próxima aula a gente se encontra com uma nova temática. Eu sou a professora Eunice, professora de História de vocês.